Acho que tem de ser. Ou seja, quando eu digo que o país não tem que se automutilar economicamente, é porque rejeito que é os dois extremos. Ou seja, a ideia de que a sustentabilidade é inimiga do crescimento económico e que devemos privilegiar o crescimento económico, mas também rejeita a posição oposta, que partindo da mesma premissa, que a sustentabilidade é incompatível com o crescimento económico, desiste do crescimento económico e aposta apenas na sustentabilidade. Nós acreditamos que, de facto, é possível conciliar os dois. E é por isso é que o país não deve nem pode, nenhum país pode ter como estratégia de desenvolvimento, sobretudo num regime democrático, onde as aspirações materiais da sua população são um elemento fundamental de qualquer democracia moderna, ter como mensagem para os seus cidadãos o futuro é a automutilação económica e o fim de toda e qualquer aspiração de progresso material. Isso é incompatível com o funcionamento do regime democrático. A nossa sorte é que estamos convencidos de facto que é possível conciliar os dois. E essa é uma excelente notícia, quer para o desenvolvimento económico, quer para a sustentabilidade, porque eu acho que eles, divorciados um do outro, não seriam viáveis. Sim, mas é também a maior oportunidade da nossa geração. O mundo ocidental depara-se há vários anos com debates sobre estagnação secular, incapacidade de manter níveis de crescimento que sustentem, por um lado, as aspirações materiais e depois o respeito pelos limites de recursos do planeta e, portanto, se é o maior desafio que temos, também é a maior oportunidade exatamente por isso. O mundo e os sistemas económicos, chamamos assim, precisam de horizontes de expectativas estáveis e que lhes deem objetivos. Ora, a transição climática e o combate às alterações climáticas é exatamente isso. Não se trata de uma estratégia há 2 anos, há 1 ano, trata-se a um compromisso desejavelmente planetário, seguramente europeu, esse já o temos e está em construção, mas quando se estabelece um compromisso a 20 ou 30 anos, com metas muito claras de descarbonização, com objetivos mensuráveis e que terão de ser cumpridos por diferentes setores da economia, nós vemos isso não como limitações às atividades de todos esses setores, mas antes como a definição de objetivos claros que também ajudam a estruturar melhor incentivos e investimentos. Portanto, ao mesmo tempo que temos um enorme desafio, o facto de termos que sustentar uma resposta coordenada há 30 anos é simultaneamente uma enorme oportunidade de canalizar recursos para esses setores e ter uma aliança virtuosa entre os objetivos da sustentabilidade e do crescimento económico, agora com um prazo e com um horizonte muito firme, que, na nossa opinião, ajuda a estabilizar investimento, inovação e a mobilização geral da sociedade, que é, aliás, um pré-requisito para tudo isto funcionar. Sem mobilização geral não iremos lá, e se essa mobilização se traduzir em investimento, emprego investimento, emprego e crescimento económico, mas com estas bases de sustentabilidade, então entraremos num ciclo virtuoso, longo e, portanto, que é aquilo de que precisamos para dar uma resposta cabal aos desafios que vivemos. Todos, porque, como nós dizemos no Plano Nacional de Energia e Clima, a descarbonização não é o resultado de uma política ou de um instrumento, mas de uma combinação de políticas e de combinação de instrumentos. E, portanto, todos os temas que aqui referiu são, porventura, não igualmente importantes, mas todos importantes em alguma medida. E nós estamos, obviamente, a procurar aumentar significativamente a capacidade de produção de energia a partir de solar e de vento, quer a pequena produção descentralizada em casas, telhados, terrenos, quer a produção de larga escala. Precisamos de ambas. Ambas têm vantagens e desvantagens e, portanto, nós rejeitamos quer quem defende só a centralizada, quer defende só a descentralizada. Precisamos das duas. Elas são complementares e servem a funções diferentes e não é possível atingirmos as metas de produção solar e vento só com uma das abordagens. Precisamos de novas tecnologias, precisamos de alternativas à eletrificação, porque há setores não eletrificáveis. Precisamos de olhar
para a agricultura, para as florestas e para a energia, não como atividades concorrenciais, mas complementares. Há muitos exemplos, por exemplo, de integração virtuosa de florestas e energia, mas sobretudo de agricultura e energia, e há que explorar muito essas oportunidades, sobretudo numa zona como o Alentejo, onde cada vez mais as alterações climáticas e a redução de água irão impor-se no sul de Portugal, e, portanto, isso aumenta as vantagens de integrar, por exemplo, projetos de solar fotovoltaico com produção agrícola. Temos já exemplos virtuosos desses, herdados no Alentejo, onde houve até um aumento do número de ovelhas a pastar, porque os painéis fotovoltaicos criaram zonas de sombreamento no Alentejo e, portanto, melhoraram o solo e melhoraram a qualidade do pasto. Isto para muita gente é algo impossível porque tem uma visão exclusiva, ou há pastorícia ou a energia, ou a agricultura ou a energia. De facto, a integração de tudo pode ter grandes vantagens para o território, se for bem feita e bem planeada. E depois, obviamente, temos que acelerar muito a descarbonização dos transportes e da indústria. Não é só o setor da energia que tem de descarbonizar, não é só a agricultura, não é só a capacidade assumidora das florestas, mas também acelerar a descarbonização dos transportes e da indústria, e para isso os atuais recursos financeiros que temos do PRR e do quadro financeiro plurianual vão permitir dar músculo financeiro às políticas que temos em marcha para esses setores e, entendemos nós, acelerar significativamente a descarbonização destes dois setores. Com a subida recente do preço de carbono, a descarbonização, se já era um imperativo, tornou-se uma absoluta necessidade, e há mesmo indústrias portuguesas que olhavam para a descarbonização como um projeto a médio e longo prazo e que agora olham para a descarbonização como um projeto imediato, quase de sobrevivência. Portanto, tudo isto está a acelerar muito. O importante é termos as políticas públicas certas no terreno para que essas atividades possam acontecer. E julgamos que o estamos a fazer. Vai reforçar o compromisso coletivo europeu com a descarbonização e vai colocar ainda maior pressão para a descarbonização em setores como a indústria e os transportes. Mas acho que Portugal está bem posicionado para responder a esses desafios e essa exigência acrescida, porque se nós entendemos que a descarbonização é, obviamente, uma oportunidade ambiental e climática, mas também uma oportunidade económica, Portugal, se isso já é uma verdade para todos os países, ainda é mais verdade para Portugal. E, portanto, urge olhar para todos estes esforços e todos estes compromissos europeus como algo que dá ainda mais oportunidades ao nosso país e, portanto, no qual temos todo o incentivo em estar na linha da frente e acelerar sempre que for possível, de forma equilibrada, obviamente, não entrando em loucuras, mas a aceleração das metas de descarbonização são para Portugal algo positivo que nós devemos abraçar em todos os setores. E é, de facto, uma oportunidade que não queremos perder. Muitas vezes fala-se falta de um desígnio estratégico para Portugal, as reformas estruturais. Dificilmente haverá outra área onde Portugal tem tantas oportunidades como na descarbonização e, portanto, entramos nisto de forma tão entusiástica exatamente por isso, porque entendemos que é um mundo cheio de oportunidades para pequenas empresas, para startups, para médias empresas, para grandes empresas. Portanto, temos aqui mesmo um terreno fértil para encontrar aqui a convergência virtuosa entre ambiente e crescimento económico e desenvolvimento tecnológico que Portugal muitas vezes ficou arredado no passado e que não poderá ficar arredado desta vez. Sim, acho que tem que haver aqui um reequilíbrio no sistema fiscal. Há uma coisa que é importante transmitir, que é que Portugal não terá um problema de receitas fiscais por causa da descarbonização. E porquê? Porque como a descarbonização, nós em Portugal vamos estar a substituir recursos importados fósseis por recursos renováveis endógenos, muitos deles até mais baratos do que a alternativa fóssil. O resultado final de tudo isto para Portugal é um aumento da riqueza e do rendimento do país. Não é uma redução da riqueza e do rendimento. E, portanto, nós não temos um problema fiscal neste sentido, em que a descarbonização vai
A descarbonização vai exigir uma reformulação do sistema fiscal, mas não representa uma diminuição da capacidade contributiva do país. O que é que isso significa? Que nós podemos, com uma carga fiscal igual ou menor, ter as mesmas receitas fiscais. Isto não significa que não haja desafios fiscais importantes, porque isto tem que ser redesenhado. O que não há é um problema para o país, ou seja, o país não ficará depauperado e não terá um desafio orçamental por virtude de ir abandonando paulatinamente a economia fóssil em direção a uma economia mais renovável e mais sustentável. Tem que redefinir impostos, mas não tem aqui um desafio como tem, por exemplo, a Arábia Saudita, em que grande parte da riqueza dele já depende hoje de fósseis e, portanto, a migração pode colocar... Nós não temos isso. Agora, já muito foi feito, nós já começámos o chamado desmame dos subsídios dos fósseis, que deve ser feito de forma gradual, porque, obviamente, estas matérias provocam sempre disrupções e é melhor caminhar gradualmente do que fazer tudo de supetão. O que eu acho é que, como o nosso sistema não foi desenhado de forma coerente, foram feitos acrescentos ao longo do tempo, e as mudanças foram sendo feitas casuisticamente aqui e ali ao longo do tempo, a nova diretiva da taxação da energia vai permitir, se calhar, olhar para tudo isto de uma forma agregada e introduzir maiores coerências onde elas não existem. Portanto, eu acho que o caminho tem sido feito no sentido de taxar mais os fósseis e dar mais incentivos às renováveis, mas nem sempre feito de uma forma inteiramente articulada e coerente. Mas com a nova diretiva que vai ter que ser transposta, se não me engano, em 2022, é a oportunidade que o país tem de revisitar estes temas, olhar para tudo de forma integrada e tentar, na medida do possível, ter um sistema fiscal que já deu alguns passos corretos, mas tentar que ele seja mais coerente e olhar agora de uma forma integrada e não casuística aqui e ali, como tem sido feito ao longo dos tempos. Aliás, a remuneração de serviços de ecossistema foi uma medida já implementada pelo Ministério do Ambiente em Portugal, ou seja, essa já está na legislação portuguesa, não é algo que esteja sob a minha tutela, portanto também não conheço ao detalhe todo, mas isso, o serviço de ecossistema já existe, ou seja, a exigência da proteção e da conservação do ambiente tem de implicar uma contrapartida económica para quem faz essa proteção, para não ser apenas uma perda. Quer dizer, nós não queremos comunicar aos territórios onde queremos preservar e até investir na preservação de ecossistemas e que isso signifique pobreza económica e financeira para esses territórios. Portanto, esse serviço que esses territórios e que esses ecossistemas em concreto prestam ao resto do país e ao mundo têm que ser adequadamente remunerados e, portanto, sim, concordamos inteiramente com essa política e achamos que ela deve ser reforçada. Os preços de carbono, nós também temos preços de carbono diferenciados em Portugal, porque, por exemplo, no setor dos combustíveis, o preço implícito de carbono, em virtude da taxação, penso ser já superior a 100 euros, noutras áreas não é, portanto não temos um preço uniforme de carbono. Defendemos, na medida do possível, a integração de todos os setores económicos nas licenças de emissão. Portugal, no último orçamento, já introduziu uma taxa de carbono, mas lá está, não é um preço de carbono uniforme, porque são taxas definidas por setor, mas no transporte aéreo e no transporte marítimo, que vão, obviamente, constituir receitas do Fundo Ambiental, o que também vai significar que o Fundo Ambiental passa a ter mais músculo financeiro para investir na descarbonização desses próprios setores. Essa é uma mensagem também muito importante, que é os setores pagam muitas taxas ambientais e há uma taxação e uma penalização elevada da poluição em Portugal, que irá aumentar, mas também é verdade que esses recursos são receita do Fundo Ambiental que depois regressam, muitas vezes, a esses setores como apoios à descarbonização. E, portanto, essa mensagem é importante, não se trata apenas de um imposto que as empresas pagam e que representa apenas um custo, é um custo, mas depois é também mais recursos para o Fundo Ambiental e, por exemplo, isso é muito evidente nos esforços que vamos fazer na descarbonização da indústria, onde mais receita para o Fundo Ambiental, em virtude, por exemplo, das licenças de emissão ou do aumento da taxação em alguns produtos, significa também mais capacidade do Fundo Ambiental em apoiar essas mesmas indústrias que pagam esses custos nos seus esforços de descarbonização. Mas tudo isto... É uma taxa para inovação e desenvolvimento. Exatamente. No fundo, é mesmo uma taxa, não é um imposto, ou seja, porque é uma taxa que tem um sinalagma, não é? Tem uma contrapartida. As empresas pagam, e pagam muito, e vão pagar cada vez mais, e quanto mais subir o preço de carbono, mais pagam.
as estimativas que temos feitas significam que só este ano, com o aumento dos preços de carbono para cerca de 50 euros, o Fundo Ambiental pode receber mais de 200 milhões de euros de receita anual. Se parássemos aqui, eram apenas as indústrias iam pagar 200 milhões a mais de impostos, mas o que significa é que pagam 200, mas também há mais 200 para investir na descarbonização da indústria. E, portanto, desde que isto seja bem alinhado de forma coerente, tudo isto pode contribuir para que este ciclo seja, de facto, um ciclo virtuoso. E aí o diálogo com os poluidores e o seu compromisso com a descarbonização é da maior importância. Se houver compromisso por parte da indústria, e há, para a descarbonização, o Governo também garante que há recursos financeiros para apoiar os esforços e para acelerar esses esforços da indústria nessa mesma descarbonização. E, portanto, o importante aqui é criar um ecossistema virtuoso onde todas as partes estão alinhadas na mesma direção. E acho que estamos a caminhar para esse sentido. Internalizar os benefícios da eficiência energética é uma das áreas onde, chamemos-lhe assim, a monetização desses investimentos é menos evidente. Investir em painéis fotovoltaicos, em 3 anos paga-se, ou 4 anos paga-se esse investimento. Os investimentos em eficiência energética têm períodos de amortização do investimento mais longos e, portanto, implicam um trabalho maior de sensibilização, de disponibilização de apoios. Estamos também a trabalhar nesse sentido. As indústrias já o fazem, porque os benefícios são mais facilmente apreendidos. É importante agora também acelerar esse esforço nas famílias portuguesas e estamos a trabalhar nesse sentido, seja nos apoios diretos, seja num quadro fiscal e na existência de mecanismos de financiamento adequados para as famílias. É uma área muito importante e que nós queremos acelerar porque tem benefícios não evidentes, mas muito significativos e é um pilar essencial de toda e qualquer estratégia de descarbonização. Importa acelerá-la e penso que teremos metas superiores àquelas que estão inscritas no PNEC em 2030 e, portanto, iremos para além dos 20% renováveis no setor dos transportes. É a nossa ambição atingir esse resultado. Integrá-los rapidamente no sistema energético, porque eles vão permitir acelerar a descarbonização da indústria dos transportes e aumentar o incentivo em investir em eletricidade renovável. Muito importante, tem um forte potencial energético que ainda não está, tem um forte potencial na reciclagem primeiro, em evitar a produção de resíduos, mas há um elevado potencial energético nos resíduos que carece de ser devidamente aproveitado e também estamos, na medida do possível, a trabalhar nesse sentido. O uso dos solos e florestas não é a minha área direta de intervenção, mas importa compatibilizar todos os usos. Compatibilizar todos os usos e não ver... e a floresta, a agricultura e a energia devem dialogar. Acho que há ganhos muito significativos no trabalho conjunto dessas 3 áreas. Não são a panaceia, que muitos dizem, mas têm um papel importante e Portugal terá algumas novidades positivas nesse campo a brevíssimo trecho. Determinantes para o funcionamento do mercado energético nacional queremos, vai haver novidades também muito brevemente, queremos dar um enorme impulso às comunidades, porque elas, da mesma maneira que os ecossistemas prestam serviços muito importantes, as comunidades podem prestar serviços muito importantes à descarbonização e ao funcionamento do sistema energético como um todo em Portugal e não apenas como o sistema elétrico. E, portanto, elas têm um papel muito positivo e isso é uma grande aposta deste Governo. Sim, nós temos, o nosso objetivo é não ter um projeto de fomento mineiro, mas sim usar os recursos geológicos que temos para alavancar fileiras industriais e a mobilidade sustentável e as baterias, seja para a mobilidade, seja para a casa ou para o sistema elétrico, são essenciais à descarbonização e o facto de termos lítio
constitui uma enorme vantagem. Nós queremos tirar queremos aproveitar plenamente as oportunidades que temos nessa área, portanto, na medida do possível, envolvendo o nosso sistema científico e tecnológico, instalar a cadeia de valores inteira das baterias, começando na mineração e acabando na reciclagem dos minérios em Portugal. O green mining consiste, primeiro, numa precisão, que é verde não é não ter impactos. Porque se essa for a definição de green, então não há nada green a não ser a extinção da humanidade, da vida humana. Porque a vida humana implica forçosamente impactos. E, portanto, verde é o mais sustentável possível e minimizando ou eliminando, na medida do possível, impactos. Portanto, o green mining é reconhecendo que, mesmo com muita reciclagem, as minas são necessárias à vida humana, nós precisamos de minérios em todos os nossos processos, tentar que a mineração seja o mais sustentável possível, ou seja, que recorra crescentemente a energias renováveis, que hajam menos minas possíveis, mas apenas as minas necessárias para os processos industriais, que são absolutamente críticos para a transição energética e climática, e que todos os impactos sejam minimizados, todos os resíduos sejam plenamente aproveitados e que a mineração da qual precisamos seja em todas as fases o mais sustentável possível. Portanto, que nas técnicas de extração escolhamos e certificamos as técnicas menos agressivas, que nas lavarias, ou seja, no processamento inicial do minério, se use água reciclada, águas residuais o mais possível, energias renováveis e técnicas que minimizem impactos e que os rendimentos obtidos na extração sejam também eles aplicados na reciclagem. Portanto, criar aqui, se quisermos, um ecossistema o mais sustentável possível. Mas green significa o mais sustentável possível e não sem qualquer impacto, porque esse objetivo não está na nossa disponibilidade. Conheço pouco sobre essa área. Nós excluímos deliberadamente da nova lei das minas a mineração do mar, embora ela esteja presente na lei de bases, não a regulamentámos agora porque entendemos que deve ir num diploma à parte, mais da responsabilidade do Ministério do Mar, mas sabemos que esses estudos estão a ocorrer, há desafios importantes, há algumas cautelas que importa assegurar, mas do que tenho lido consta que, se for bem feito e de forma equilibrada, mas mais uma vez não tenho tutela direta sobre essa matéria, portanto também não me quero aqui atravessar numa área que não é da minha competência direta, mas pode haver aí oportunidades interessantes, se for, obviamente, feito respeitando a sustentabilidade dos oceanos, o equilíbrio de ecossistemas nos oceanos, que, como toda a gente sabe, é da maior importância, mas pode haver aí um campo importante e dos estudos que tenho lido, pode representar uma forma de mineração menos agressiva do que a mineração em terra. Aguardemos pelos estudos e pela palavra dos especialistas. Não, de todo. A energia nuclear tem desafios ambientais grandes, mas mais importante, e para um país como Portugal não é viável economicamente. Neste momento não é possível nenhum projeto de energia nuclear que não seja brutalmente subsidiado pelo setor público, quer na sua operação, mas sobretudo nos seguros que é necessário fazer para viabilizar a sua produção e, mais importante, os custos de contaminação. Portanto, neste momento nós não vemos nenhuma condição económica nem energética para que haja nuclear em Portugal e, portanto, apesar de termos reservas elevadas de urânio, não temos qualquer objetivo na sua exploração, ficarão em terra. Aqui não há one size fits all, não é? Diferentes setores têm diferentes necessidades, haverá setores em que o desafio será atingido essencialmente pela eficiência material e energética, outros onde precisam de eficiência material e energética, mas também, por exemplo, de gases renováveis, e portanto será uma combinação, mas a aposta na eficiência energética e na maior penetração de renováveis nos consumos energéticos da indústria, eu diria que são os maiores desafios. E quando eu digo nos consumos energéticos, falo nos consumos
em termos de matérias-primas e de energéticos, porque, por exemplo, o hidrogênio joga nos dois tabuleiros, ou seja, é simultaneamente uma matéria-prima industrial e um vetor energético. Eu penso que o esforço maior na descarbonização será de investimento privado, muito com apoio público, mas de famílias e empresas, e, portanto, eu diria que a grande prioridade são emissões de obrigações verdes por parte de empresas. Isso está a acontecer, já há várias portuguesas que o fizeram. Neste momento também está em discussão a matéria a nível europeu do Sustainable Finance e, portanto, deixemos o ato delegado da taxonomia e esse debate finalizar-se, que teremos depois um contexto mais claro onde esse tipo de decisões podem ser tomadas. Mas sim, é da maior importância, apesar de a esmagadora maioria do investimento ser investimento de natureza familiar ou empresarial, também há investimentos públicos importantes, nomeadamente a descarbonização da administração pública, e, portanto, sim, era muito interessante que Portugal fizesse uma emissão, não tem que fazê-la já, mas uma emissão de obrigações verdes, até porque, me parece, no contexto europeu, terá condições bastante competitivas para o fazer e, portanto, poderá tirar vantagens financeiras desse facto. Bem, um dos grandes desafios da sustentabilidade é exatamente não ter uma visão dicotómica e procurar integrar vários interesses, todos eles legítimos. A zona do Parque Natural tem aquela vicissitude do perímetro de regra ser anterior ao Parque Natural e, portanto, era muito difícil que não houvesse desafios importantes de compatibilização das duas atividades. O Ministério do Ambiente, sobre isso, já reduziu a área de expansão. Eu acho que o importante é um desafio de sustentabilidade a todos os níveis. Ou seja, parece-me relevante garantir que alguma agricultura pode ser realizada ali, ao mesmo tempo que se reconhece que ela deve ser feita do modo o mais sustentável possível, respeitando os valores do Parque Ambiental e, ao mesmo tempo, que a questão laboral também obedeça a questões de sustentabilidade, aí já não de natureza ambiental, mas social e laboral. Veremos se é possível compatibilizar os três usos. Eu pessoalmente considero que sim. O Ministério do Ambiente considera que estava previsto um crescimento da atividade agrícola não compatível com os valores do Parque Ambiental e daí limitou severamente o crescimento da agricultura naquele setor, mas esse é sem dúvida um desafio no litoral alentejano e em todos os lados, nas minas também. Nos parques fotovoltaicos também, nas eólicas também. Não há nenhuma área onde estes desafios de compatibilização não existam. E o importante aqui é nós encararmos mesmo como desafios de compatibilização e de equilíbrio entre valores e não de sobreposição de um em relação a outros. Nós não defenderemos o ambiente nem as zonas protegidas se tivermos uma visão exclusiva, ou temos uma coisa ou temos outra. Eu acho que esse é mesmo o grande desafio, é nós políticos, nós governo, mas nós também sociedade, olharmos para todos estes desafios, todos eles, como desafios de permanente compatibilização e que nunca podem estar resolvidos por regras absolutas à partida. Eu vou dar apenas um exemplo que tivemos agora na Lei das Minas. A lei da Rede Ecológica Nacional não proíbe minas na Rede Ecológica Nacional. É uma lei de natureza ambiental e a Lei das Minas seguiu a lei do setor. Muita gente queria proibir, pura e simplesmente. E nós damos um exemplo. Uma das minas mais sustentáveis a nível mundial, e é um exemplo internacional de boas práticas de sustentabilidade, é a mina da Salmincor em Castro Verde. Está numa zona de reserva da biosfera e ou está em Rede Ecológica Nacional ou Rede Natura 2000, não tenho a certeza. Como é evidente, devemos evitar minas nessas áreas. Mas proibíssemos pura e simplesmente, estaríamos a ilegalizar a mina mais sustentável que temos no país. E, portanto, é possível compatibilizar se as coisas forem bem feitas. Admito que não foram bem feitas no sudoeste alentejano, mas esse é o grande desafio. Olhar para as realidades como tendo vários valores importantes e perceber, na medida do possível, como é que os podemos compatibilizar. Sabendo à partida que haverá alturas em que não os podemos e haverá sítios onde serão mesmo proibidas as minas e noutras autorizadas. Mas aí temos que fazer sempre uma avaliação caso a caso e de ponderação de valores.
Sim, tento ser mais eficiente energeticamente em minha casa e, obviamente, que dentro daquelas áreas onde o comportamento individual importa, tenho tentado adaptar o meu comportamento individual. Mas eu sou, embora não querendo desvalorizar os comportamentos individuais, eu acho que as alterações mais importantes são de natureza sistémica e coletiva, são nessas que as políticas públicas podem ter um impacto maior, sem desvalorizar a importância da sensibilização de comportamentos individuais, mas, e sobretudo estando eu na área da energia, são em grande medida as medidas coletivas e sistémicas que terão um maior impacto. Mas sim, fiz algumas alterações a nível individual, mas sempre sabendo que elas terão um impacto relevante, mas não determinante nas mudanças que queremos operar.